Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 5,5 a 4,5 no Mundial aqui entre Magnus Carlsen e Anand de 2014. É aquela situação a seguinte, se o Anand ganhar essa partida de negras, o que é bem difícil, mas é possível, iguala o match, 5,5 a 5,5, vambora, segue o jogo, né? Ainda o Anand jogando de brancas a próxima, numa boa situação, porque quem fizer 6,5 primeiro ganha. O Mundial são 12 partidas. No entanto, 5,5 a 4,5, se o Carlsen vencer, campeão. E se empatar, ainda vai. Ainda teria mais rodadas. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei E4. Temos E5, cavalo F3, cavalo C6 e aqui a Ruy Lopes. E mais uma vez o Anand vai para a defesa Berlim. Só que aqui não é no aniversário da queda do Muro de Berlim, apesar de ser no mesmo mês aqui, 23 de novembro. Ok? Vamos ver. Esse é o mês da queda do Muro de Berlim. Ó lá. O Anand e suas conexões com o mundo real nas partidas, profecias do mundo real nas partidas de Anand. Olha aí, que belo assunto. Roque foi jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo por E4, ficando com um peão a mais. Magnus Carlsen tenta abrir a coluna E. Cavalo D6 foi jogado, ameaçando o bispo. Bispo toma, peão toma. Magnus Carlsen recupera o peão. O cavalo sai e temos a troca das damas. Típica defesa Berlim, também chamada de berlinesa. H3 foi jogado, bispo D7, cavalo vem para C3, na berlinesa a turma não sai mexendo os peões na ala da dama, deixa eles quietos aí, senão eles viram alvos, criam um monte de buraco, um monte de fraqueza. Em alguma hora pode jogar um fianqueto, alguma coisa assim. Mas não é para sair desesperado jogando C4, A3, B4, não. Costuma não dar boa. H6, B3, rei C8, sai da coluna D, bispo B2 e aqui C5. Esse lance dá a casa de C6 para o bispo e as pretas podem jogar com B6 também muitas vezes. Seguimos com torre de A em D1, B6 foi jogado, torre de F em E1, bispo vem para E6 e o cavalo centraliza na casa de D5. G5 vai para o ataque na ala do rei, C4 dá suporte para o cavalo na casa central e o rei vem para a casa de B7. Rei H2 vem para o jogo, A5, bela estrutura de peões aqui sólida do Anand na ala da dama. Magnus Carlsen paralisa tudo na ala da dama com o lance A4. E aqui a manobra do cavalo pesando para o ataque no centro. O Magnus Carlsen joga com G4, o cavalo manobra para G6, de olho nas recém-enfraquecidas casas de F4 e H4. E aqui rei G3 tenta cobrir essas fraquezas. Este cavalo está cobrindo esta casa, o outro esta. Por isso o bispo E7 foi jogado, conecta as torres. Magnus Carlsen segue com o cavalo D2. Manobra o cavalo. Torre de H vem para D8. Temos o cavalo E4, o cavalo bem centralizado. E aqui o bispo vai para a casa de F8, dando mais mobilidade para o cavalo que até então estava aqui protegendo o bispo. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo de E em F6. O que é um lance que parece assustador, um cavalo na sexta horizontal. Mas de fato ele não está contribuindo tanto, mas a posição é sólida. Ele está ali protegendo o cavalo. O Anand vai para uma ideia espetacular, genial. Ele joga com esse lance B5, que parece não ser possível de ser jogado, uma vez que existem dois carinhas defendendo aí, né? O ponto todo é que este peão não pode capturar porque está vindo C6 aqui, né? Então olha que interessante. Aqui ele continua tendo duas defesas e dois ataques, mas C6 vai para um contra-jogo bem legal aqui. É bem sofisticado isso, né? Porque agora existe uma pressão, o cavalo teria que sair daí e tá caindo o peão de B3. Legal esse lance aqui do Anand B5 aqui, exclama tudo, lance genial. E capturar com o peão de A também não é uma possibilidade por conta desse contra-jogo fortíssimo com o lance A4, né? Com pressão no peão de C, agora o Magnus Carlsen teria que começar a jogar de maneira passiva. As pretas ganham muito contra-jogo. Por isso o lance genial. Magnus Carlsen responde com o melhor lance da posição, bispo C3, já se antecipando aí a possíveis ataques na perseguição com torre na sétima, naquelas linhas que a gente falou. Que loucura. E agora seguimos com B por A4, temos trocas B por A4. E o Anand conseguiu aqui um bom progresso nessa partida, trouxe o rei aí para o jogo. Magnus Carlsen também vai para uma ideia bacana, ele faz esse lance rei F3, ele também viu a importância de trazer o rei para o jogo. O Anand segue aqui com a torre de D na coluna B. Então, ganhando aqui a coluna. E o Magnus Carlsen segue centralizando o rei na casa de E4. Cara, a gente percebe como
em meio jogo ou barra finais, assim, ainda é meio perigoso, mas a importância dos reis, né? É uma peça, é uma peça. O Anand segue com um lance muito interessante. Torre B3 aqui é o suficiente para dar uma boa posição para as negras e continuar o jogo. Com a ideia de atacar o bispo, pode vir para 3, atacar o peão fraco aqui de A4. Enfim, as pretas têm uma boa possibilidade. Mas o Anand vai para uma ideia muito criativa aqui, um tanto quanto diferente aqui. Ele faz esse lance torre B4, de forma que essa torre pode ser capturada por várias peças. Ele tá jogando de forma dinâmica, buscando chances de vitória. Ele tá indo pro all-in, é o tudo ou nada. Vamos ver se vai dar certo isso. O Magnus Carlsen aceita o desafio, joga bispo por, e temos aqui o peão de C por. Também é possível capturar com o peão de A. O Anand preferiu capturar com o peão de C. E o Magnus Carlsen segue agora com o lance cavalo H5. Temos o lance rei B7, dando mobilidade pro peão. Sofisticada esse sacrifício do Anand, né? Aí que a gente vê que o cara é guerreiro mesmo. F4 foi jogado, o peão toma, cavalo de H toma. E temos trocas, cavalo toma e cai o peão de C4. E o Anand agora tem aqui um peão passado perigoso aqui, potencialmente a criação de 2. Magnus Carlsen vai para o contra-jogo, ele não joga de maneira passiva, ele segue com torre D7, ele quer criar o peão passado dele também no futuro, mas o bispo por enquanto está protegendo. Torre A6 foi jogado, Carlsen segue com cavalo D5, faz o bloqueio para cima do peão passado. Algo deve ser feito, Anand segue com o lance torre C6, e agora nós temos a captura do peão em F7, o Anand tem o bispo atacado, traz o bispo para casa de C5, e aqui Magnus Carlsen, daquele jeito dele de simplificar as coisas, né? Ele encontra uma maneira de simplificar a partida aqui para aqueles finaizinhos e tal. Ele não dá nenhuma chance para Anand, a verdade é essa. Porque aqui se pensaria em jogar H4, tentar criar um peão passado por ali e tal, mas perigoso. Bispo A2 aqui dá suporte para o peão passado e tudo mais. Para não dar nenhuma chance, o Magnus Carlsen faz o seguinte. Olha como é difícil jogar contra o Carlsen. Torre por C7. Forçando aqui trocas. E se rei por C7, o Magnus Carlsen tem torre C1 aqui, ó. Pum, pum, pum. Né? Vai recuperar a peça e levar para um final vencedor, né? Então, por exemplo, o bispo B3 aqui poderia seguir com torre por C5, cheque. Rei B6, torre, cheque. E depois de rei A6, esse peão tá caindo e tem 2 peões passados perigosos. Mas é questão de trazer o rei para cá. E esse final aqui, apesar de difícil, é um final vencedor aqui para as brancas. O peão tá bem controlado, o rei chega a hora que quiser e essa maioria de peões aqui na ala do rei vai fazer a diferença. Por isso o Anand segue com rei C6, ele segue na luta. Magnus Carlsen joga com rei B5, temos bispo toma, peão toma e rei toma. E a gente tem esse final emocionante, onde o Anand tem 2 peões passados e conectados. E o Magnus Carlsen também tem os seus peões passados. Vamos ver como segue a partida. E6 dispara o peão B3. Notem que a barrinha dá essa mexida aqui e fala que agora, né, foi um blunder e que agora o Anand teria alguma chance, mas logo a barrinha se arrepende, tá? Então isso daqui é um problema de profundidade de cálculo da engine. Aqui por enquanto na profundidade 23, ó, a gente vai vendo que a pontuação vai aumentando. Não foi um blunder de maneira alguma. A partida seguiu com B3 disparando o peão, rei D3, um lance importante, trazendo o rei para próximo aqui para evitar o avanço desses peões. O Anand segue com bispo E7, bloqueando o peão passado, mas o Carlsen vai para um lance genial aqui. Ele faz esse lance H4, exclama, né? E aqui ele tá ameaçando jogar mesmo o lance G5 ou até mesmo H5, né? Se você pode jogar um H5 seguido de G5 também deve dar boa. O ponto todo é que esse peão não pode ser capturado, porque esse bispo por você avança o peão. E mesmo a torre não pode ser capturada, você promove com cheque e captura o bispo na sequência. E se capturar o peão, fala assim, vou tentar jogar esse final. Não adianta porque o rei das brancas está muito próximo dos peões. Ele pode até... Aqui eu vou fazer a variante Milk, que é uma variante totalmente desnecessária, de deixar aqui as pretas, né, fazer um suspense aqui, uma linha totalmente desnecessária. Ó. Aqui é só capturar o peão, mas pra variante Milk ficar legal, a gente tira o rei, ó. Olha aí, ó, que legal, né? Só pra mostrar que o que vai fazer a diferença é o peão, né? Mesmo que você tenha que sacrificar a torre, o peão vai avançar. Aí é só disparar o peão. Mas pra variante ficar interessante, né, a gente vai jogar ali o rei em H1. E agora, Rafa?
Que história é essa de jogar o rei H1? Dispara esse peão logo. E agora então o rei G... Ai, tocou na peça, vai ter que mexer, empatou, né? Agora o rei encostou aqui e empatou. Não, pessoal, não, desculpa, toquei na peça, mas aqui é online. Online a gente toca na peça, faz assim, ó, e segue jogando, ó. Variante Milk, com certeza também dá vitória para as brancas. Meus amigos, vamos dar uma olhada na precisão aqui nessa partida. Magnus Carlsen, campeão do mundo de 2014, em cima do Anand. Nessa partida aqui, espetacular. O Anand buscou todas as suas chances, né? Ele falou, mais 2 empates, eu não quero perder esse Mundial com mais 2 empates, eu prefiro ir pro tudo ou nada, seja o que tiver que acontecer então, né? E foi para ir pro all-in aí. Galera, mês de dezembro, mês de diamante, hein? Confere aqui na descrição do vídeo o link, uma oferta especial preparada para você que quer melhorar no xadrez. Meus amigos, mais uma partida muito precisa de Magnus Carlsen, 93.9, 86.6 aqui para Anand. E tivemos um lance brilhante, que foi esse lance. É muito difícil jogar contra o Carlsen. Quando o cara faz torre por C7, você fala, ele simplificou para um final vencedor. Não dá nenhuma chance, nem, né, uma emoçãozinha, assim, não deixa dar uma adrenalina, né? É jogo chato, torre por C7. Ninguém aguenta jogar contra o Magnus Carlsen, a verdade é essa. Meus amigos, a gente segue com a nossa playlist de dezembro. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Episódios novos todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas. Acompanhe. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!